Salmo 51. Salmo 51. Eu queria que a gente pudesse, nessa noite, estudar sobre o verdadeiro arrependimento. Eu queria que a gente aprendesse com Davi o que é arrepender. Salmo 51 é um tutorial de alguém que tinha um estilo de vida e que mudou esse estilo de vida. O Salmo 51 é um tutorial para aquele que de fato encontrou a verdade. O Salmo 51 é um norte para sabermos se de fato nós somos cristãos ou não. O Salmo 51 é um ensinamento para nós, para que a gente olhe, não para o lado de fora, mas para que a gente olhe para o lado de dentro. Eu queria que nessa noite você deixasse de olhar para o seu irmãozinho do lado e olhasse para você. Eu queria que nessa noite você percebesse dentro de você as características do Salmo 51. Se você não se encontrar no Salmo 51, a palavra que eu tenho para você é: você precisa se converter. Você precisa de Jesus urgentemente. Quem escreveu esse salmo foi Davi, depois de um momento muito difícil da sua vida. Quem escreveu este salmo foi Davi, depois de um dos momentos mais delicados da história de Davi. Perceba, 1 Samuel 13, 14 e Atos 13, 22. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem escolhido por Deus, diferente de Saul, que foi escolhido pela força do povo. Claro, enviado por Deus, mas pela força do povo. Davi não. Davi foi escolhido pelo próprio Deus. Você lembra quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir um rei para Israel? Passa Eliabe, não é Eliabe. Passa Abinadab, não é Abinadab. Passa Samar, não é Samar, é Davi. Samuel só saiu da casa de Jessé depois que ele ungiu Davi como rei de Israel. Este homem, segundo o coração de Deus, tem duas grandes marcas terríveis em seu currículo: um assassinato e um adultério. Nós podemos também colocar na conta de Davi aquela questão do censo em Israel, em que Deus pune a nação de Israel por causa de Davi. Mas, tirando tudo isso, meu irmão, Davi foi um exemplo. Eu posso falar para vocês que Davi foi o maior rei de Israel, sem dúvida alguma. Eu não sei se Davi foi o melhor rei de Israel. Nós temos um grande rei, um rei muito importante na nação de Israel, chamado Josias. Que a Bíblia diz que antes e depois de Josias, nunca se levantou um rei como Josias. Olha para você ver. Mas Davi é de fato a marca quando pensamos em um rei de Israel. Davi de fato é o grande nome quando pensamos no rei de Israel. Então, o maior rei de Israel foi Davi, mas um ex-adúltero e um ex-assassino. Nós sabemos, segundo a Escritura Sagrada, em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, que uma certa vez a nação de Israel foi para a batalha. Uma certa vez a nação de Israel foi para a guerra. Só que Davi não foi para a guerra. Davi ficou no palácio. E quando Davi ficou no palácio, meu irmão, ele percebeu de sua sacada uma mulher bonita. E aquela mulher bonita chamou a atenção de Davi. O nome dela era Batseba. E Davi, como era o rei de Israel, e Davi, como comandava todas aquelas terras, decidiu então ordenar que os seus homens buscassem Batseba para ele. Os homens buscaram. Ele se deitou com Batseba. Só que o problema era que Batseba era uma mulher casada. O seu marido chamava Urias. E este Urias estava no campo de batalha. Urias estava na guerra e Davi estava no palácio. Davi ignorou tudo isso e deitou com uma mulher casada. A Bíblia mostra para nós que essa mulher fica grávida. E Davi agora quer resolver o seu problema. Agora Davi tem um grande problema, é um adúltero, fez uma mulher ser adúltera e a marca do pecado ali agora estava de uma forma incontrolável para Davi. A mulher está grávida, como é que ele vai resolver isso? Davi maquina o mal. O homem, segundo o coração de Deus, maquina mais um pecado. E manda buscar o marido de Batseba da guerra, Urias. E Urias encontra com Davi no palácio. E no palácio Davi diz: Urias, você está cansado. Urias, você está na batalha. Urias, você está na guerra. Urias, vai para a sua casa. Urias, deita-se com a sua mulher. Davi não estava nem um pouco preocupado com Urias. Davi estava preocupado com ele. E por causa disso, Urias sai da sua presença. Só que a Bíblia mostra para nós que no outro dia, Davi percebe que Urias não foi para a casa dele. Urias ficou deitado na porta do palácio.
Então Davi se levanta e diz: Urias, eu falei para você ir para sua casa. Um homem muito mais digno do que Davi era Urias. E Urias diz: os meus amigos estão na batalha. A minha nação está na guerra. Eu não poderia voltar para minha casa, deitar com minha mulher, enquanto os meus companheiros estavam no campo de batalha. Davi maquina mais uma vez o mal. Davi então dá um banquete para Urias. Davi então embriaga Urias e manda Urias ir para sua casa. Irmão, nem embriagado Urias fez aquilo que Davi fez são. Nem embriagado Urias foi capaz de trair a nação, como Davi fez são. Então Davi agora muda a estratégia e maquina o mal mais uma vez. A Bíblia diz para nós que Davi escreve uma carta para o principal de seus soldados, Joabe, e manda essa carta a Joabe por mãos de Urias. E Davi diz, a Bíblia diz, que Davi entrega essa carta para Urias, para Joabe, para Urias, irmão. Para Urias, e Urias vai entregar lá no campo de batalha para Joabe. Sabe o que estava escrito na carta? Joabe pega a carta, lê a carta e diz: coloque Urias no campo de frente da batalha. Na linha de frente da batalha. Para quê? Para ele ser um herói? Para o seu nome ser elevado? Claro que não. Para que ele morresse. E assim foi. Agora Davi é culpado por um assassinato. O homem, segundo o coração de Deus, tinha adulterado e tinha assassinado. E ele achou que os seus problemas tinham terminado. E é aí que Deus começa a agir. Deus levanta um profeta. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Você pode enganar de todo mundo, enganar todo mundo. Você pode esconder de todo mundo, mas Deus sabe. Para onde fugirei eu da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá o Senhor também estás. Deus conhece tudo e vê tudo. Não tem como esconder nada de Deus. Davi esqueceu disso. Então veio um profeta chamado Natã diante dele. E Natã diz para Davi: Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha uma cidade, e nessa cidade tinha dois homens, um rico e um pobre. E nessa cidade, onde tinha um homem rico e um homem pobre, chegou um viajante. O homem rico tinha muitos animais. Os homens pobres, apenas o homem pobre, apenas um animal. Davi, você acredita que o homem rico queria dar um banquete para este viajante? Mas foi lá na casa do homem pobre e pegou o único animal que ele tinha. Matou este animal para fazer o banquete para o viajante, sendo que ele tinha muitos animais lá no seu aposento, Davi. Davi, o que você acha que um homem desse tem que sofrer? Davi, o que você acha que tem que acontecer com um homem desse? Davi tinha um crivo para o pecado do outro muito mais alto do que para o pecado dele. E Davi, sabendo que isso era uma história errada, que era algo errado a se fazer, diz: este homem tem que morrer. Natã virou na cara de Davi e disse: pois é, Davi, este homem é você. Você é o homem rico de Israel. Você teria a mulher que você quisesse. Você teria as terras que você quisesse. Você poderia fazer o que você quisesse nessa nação. Mas você foi na casa de Urias e se relacionou com a única mulher que Urias tinha. Então você merece morrer. A Bíblia mostra para nós, irmãos, daqui para frente, que Davi, mesmo sendo um adúltero e um assassino, era um homem perto de Deus. E isso choca a nossa mente. Bagunça a nossa cabeça. Porque Davi não se levantou tentando se explicar. Davi não se levantou tentando resolver mais uma vez o problema dele. Não. Davi se arrepende. Davi reconhece o seu pecado. E neste momento, Davi escreve o Salmo 51. Então, diante dessa história, eu queria que a gente pudesse ler cada frase desse salmo e compreender a dor de Davi por causa de um pecado. E, ao mesmo tempo, tentar analisar se nós já sofremos assim por causa dos nossos pecados. O Salmo 51 começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Compadece-te de mim, ó Deus, é o seguinte: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu sou um pecador e eu errei. Senhor, agora eu estou destruído. Por dentro eu estou acabado. Eu destruí um casamento. A mulher está grávida e nós sabemos que depois o menino iria morrer. E Davi sofre também por causa da morte do menino. Mas agora a minha vida está arruinada, Senhor. Eu preciso de ti. Irmãos, no momento de pecado, não é o momento em que você se afasta de Deus.
Por mais difícil que seja, quando você peca, é o momento de você se aproximar de Deus. Quando você peca, irmãos, e sai e não quer mais saber da presença de Deus, você está cavando a sua própria sepultura. Mas quando você peca e corre para o Senhor Deus, você está se entregando àquele que pode resolver o seu problema. Davi diz: eu sou um adúltero, eu sou um assassino. Eu preciso de ti, porque eu sei e te conheço. Sei que você é, que o Senhor é benigno. Davi mesmo, adúltero e assassino, conhecia os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é a sua benignidade. Existe uma clara semelhança entre benignidade e bondade. As duas diz respeito a fazer o bem, mas a benignidade tem a ideia de conseguir pensar também o bem. O benigno é aquele que é capaz de pensar o bem do outro. O bondoso é aquele que faz o bem a outro. E Deus era bondoso e benigno, e continua sendo. E Davi agora só consegue pensar que o seu Deus poderia pensar bem dele, mesmo ele sendo um adúltero e um assassino. Davi não correu para os homens. Os homens poderiam lixá-lo. Os homens poderiam condená-lo. Os homens poderiam matá-lo. Irmão, homem não perdoa não. Difícil perdoar. Homem guarda mágoa no coração. Mas Deus não. Deus perdoou. Deus se compadeceu. Deus teve misericórdia de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. O texto continua dizendo: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi também conhecia um outro atributo de Deus chamado misericórdia. E misericórdia significa não dar a alguém aquilo que alguém merece. Davi está dizendo: Senhor, eu não mereço nada da parte do Senhor, eu sou um pecador. Mas o Senhor é misericordioso. Irmãos, Deus tem misericórdia para o pecador mesmo. Deus olha com benignidade e com misericórdia para o pecador. Se ele não olhar assim, irmão, ele olha com ira. E ele nos condena. Davi sabia disso e Davi disse para Deus: Senhor, eu preciso da tua benignidade. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor não leve em conta, que o Senhor apague as minhas transgressões, o meu pecado contumaz. Eu sou um adúltero, eu sou um assassino, mas eu corro para ti. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi queria ser limpo. E agora nós temos uma diferença aqui de Davi e muitos de nós. Davi pecou, Davi errou, Davi matou, Davi adulterou. Mas Davi está dizendo para Deus: eu quero ser limpo. Eu quero parar com isso. Eu não quero praticar mais. Eu não quero cair no mesmo erro. Eu não quero falhar da mesma forma. Eu não aceito que isso aconteça mais uma vez na minha vida. Purifica-me, Senhor. Eu quero ser limpo pelo teu Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, nós pecamos e amanhã nós pecamos de novo na mesma área. Nós erramos e amanhã nós erramos na mesma área. E já não machuca mais. Estamos cauterizados pelo pecado. Já não entristece o coração o pecado. Davi está dizendo: na minha vida não. Eu sou um pecador. Mas eu preciso da tua misericórdia. E eu quero ser limpo. Eu não quero ser mais esse Davi. Pois eu conheço as minhas transgressões, o versículo 3. E o meu pecado está sempre diante de mim. Davi está dizendo: eu sei quem eu sou. Davi não colocou a culpa em Batseba. Davi não colocou a culpa em Urias. Davi falou assim: as minhas transgressões estão sempre diante de mim. As minhas transgressões. Lembra de Adão? Adão disse o quê? A mulher que tu me destes. Foi essa mulher. Davi não. Davi disse: a minha transgressão. O meu pecado. Eu errei. O meu pecado está sempre diante de mim. Davi está dizendo: eu não tenho mais paz. Irmão, crente. Você conhece algum crente? Você é crente? Crente de verdade não tem paz quando peca, não. Não fica em paz. Crente, enquanto ele não resolve aquilo que ele errou, ele não tem paz. Davi está dizendo: o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, imagina Davi indo dormir e lembrando de Urias. Imagina Davi indo almoçar e lembrando de Urias. Imagina Davi indo para o palácio e lembrando de Urias. Imagina Davi acordando pela manhã, o dia lindo, maravilhoso, e ele lembrando de Urias. Não tem paz. Eu estou desesperado. Eu pequei.
Eu errei, eu acabei com uma família. Eu pequei contra Deus, olha o 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi está dizendo assim, Deus, eu sei que eu pequei contra ti, e não somente contra Batseba e contra Urias. Presta atenção, Davi adulterou com quem? Com Batseba. Mas quem escreveu não adulterarás? Não foi Batseba, foi Deus. Davi matou ou mandou matar Urias. Mas quem escreveu não matarás? Não foi Urias, foi Deus. Então todo o pecado que Davi fez contra esse casal, ele fez primeiro contra Deus, porque a lei era a lei de Deus. Quando você peca contra alguém, irmão, o maior problema do pecado é que você está indo contra Deus. O mal que você gera contra alguém é um problema. O mal que você gera com você, entre você e você mesmo, é outro problema. Mas o maior problema é, quando você peca, você está indo contra Deus. Quando você falha com alguém, você está indo contra a lei santa de Deus. Deus diz não, você vai lá e faz sim. Deus diz sim, você vai lá e faz não. Esse é o maior problema do pecado. E Davi está dizendo, eu falei contra o Senhor. Eu errei contra o Senhor. Eu sei que eu sou um culpado diante da tua lei. E olha a verdade no coração de Davi. Olha a continuação do versículo 4. De maneira que serás tido por justo, correto, no teu falar e puro no teu julgar. Sabe o que Davi está dizendo? Se o Senhor quiser me condenar, o Senhor pode me condenar. O Senhor está certo. Irmão, Davi não deu desculpa. Se tem uma coisa boa que a gente pode tirar desse momento da vida de Davi, é que Davi assumiu o seu problema. 2 tipos de pecador na igreja. O pecador que não assume e o pecador que assume. Quando o pecador não assume, a gente trata de um jeito. Mas quando assume, a gente trata de outro. Porque a ponto de assumir, significa que o coração está quebrantado. Significa que o camarada quer resolver o problema. Quer resolver a situação. Falei aqui de manhã, Vitor viu. Vou falar de novo. Eu não estou aqui durante a semana e nos cultos esperando um santo entrar ali por aquela porta ali, não. Alguém com a auréola entrar ali e com asas bater aqui e falar assim, pastor Mateus, sou enviado do céu. Quero te ajudar nessa obra. Não, eu sei que isso não existe. Eu sei que cada um de vocês que entrou ali veio com pecado, veio com erro, veio com uma falha. Veio com algo no coração. Mas a pergunta que eu quero saber nesta noite é, você está disposto a mudar ou não? Davi estava disposto a mudar. E Davi está dizendo, Senhor, se o Senhor quiser me condenar, o Senhor fez mais. O Senhor não faz mais do que o que é correto. Irmão, o que um pecador merece, irmão? O inferno. Você merece uma outra coisa que não seja o inferno? Não, eu também não. Nós somos salvos pela graça. Graça é favor que a gente não merece. Graças a Deus, pela graça de Deus. Agora, a base do problema todo está no versículo 5. Olha o versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo, eu sou descendente de Adão. Descendente de Adão. Davi está dizendo, a minha mãe veio de Adão, a minha avó veio de Adão, a minha bisavó veio de Adão. Sabe que Ruth está na genealogia de Davi, uma moabita. Ruth casa com Boaz, tem Obed, tem Jessé e tem Davi. Davi está dizendo, todo mundo que veio antes de mim veio de Adão. Eu nasci no pecado. Eu nasci na iniquidade. Presta atenção. Você não peca e se torna um pecador. Você é pecador, por isso você peca. Você nasce em falha e em erro, por causa do pecado de Adão. Nós carregamos, irmãos, o pecado original, infelizmente. E só um pode limpar a nossa barra diante de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. A maior prova de que as pessoas nascem pecadoras é que elas morrem. O apóstolo Paulo disse em Romanos 5 que por causa de um homem entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado, a morte. A prova que eu falo para vocês, e mostro a vocês aqui nesse momento, que uma criancinha já nasce em pecado, é que existem criancinhas de 1 ano, de 6 meses, de 5 meses, que morrem. Se não fosse pecadora, não morreria. Mas é pecadora, porque veio de Adão. Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. Samuel. Precisa de Jesus, aquele menino, desesperadamente. Ele já não quer dividir o presente, os brinquedinhos, lá no parque, ele já não quer mais. Ele já faz pirraça para conseguir o que quer a hora que quer.
Ele já começa a mexer no que é errado e quando a gente chega, ele disfarça. Ele precisa de Jesus. E eu estou pregando para ele sobre Jesus. Eu estou evangelizando aqui, menino. E eu quero ele um crente em Jesus Cristo. Davi está dizendo, eu nasci em pecado. Eu nasci na iniquidade. E eu preciso de um Salvador. Se o texto do Salmo 51 acabasse aqui, não teria mais chance para Davi. Só que as coisas começam a mudar para Davi a partir do versículo 6. No versículo 6, Davi diz, eis que te comprases na verdade. No íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo, eu sou um adúltero e um assassino aqui do lado de fora. Mas o Senhor conhece meu coração aqui do lado de dentro. Paulo em Romanos capítulo 7 diz, olha, tem coisa que eu não quero fazer, mas eu faço. E tem coisa que eu quero fazer e eu não consigo fazer. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Davi está dizendo, Senhor, eu sou adúltero e assassino. Mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. Irmão, presta atenção. Tem o pecador contumaz. Tem o pecador que vive na prática do pecado. E tem o cristão que erra. Tem o cristão que falha. Sabe, você acha que Deus sabe fazer essa diferença? É claro que sabe. É claro que sabe. E agora Davi está dizendo, lá no fundo do meu coração eu te amo. Paulo disse, lá no meu interior eu tenho prazer na lei de Deus. Davi está dizendo, eu quero te obedecer. O Senhor sabe que lá no meu interior o Senhor me faz conhecer a tua sabedoria. Versículo 7. Purifica-me com isopo. Isopo era uma planta usada em rituais de purificação no Antigo Testamento. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi não está dizendo, o meu arrependimento me faz ficar mais alvo que a neve. Davi não diz, a minha mudança me faz ficar mais alvo que a neve. Davi não diz, se eu nunca mais adulterar, eu vou ficar mais alvo que a neve. Davi não está dizendo isso. Davi está dizendo, o Senhor pode me fazer mais alvo que a neve. O Senhor pode me purificar. O Senhor pode me limpar. Irmão, a mudança não vem de você, a mudança vem de Deus. Quem te atrai para a salvação é Deus, não é uma decisão sua apenas. Não fostes vós que me escolhestes, muito pelo contrário, eu escolhi aos outros. Vocês me amam porque eu amei vocês primeiro. Deus abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse tudo que Paulo pregava na cidade de Filipos. Parte de Deus. Quem te limpa, quem te purifica é Deus. 2 Tessalonicenses 2,13, 1 Pedro 1,2 e Romanos 15,16. A Bíblia diz que o Espírito Santo está nos santificando todos os dias. Parte do Espírito Santo. Como é que ele te santifica? Te guiando para a palavra, te guiando para Jesus. Fazendo com que você ande em obediência a Ele. É assim que você é purificado. Davi está dizendo, Senhor, me purifica, me limpa, me transforma, porque eu não quero mais ser o antigo Davi. Versículo 8 e 9 é um tapa na nossa cara. Olha a que nível chegou Davi por sua tristeza pelo pecado. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi está dizendo que a dor pelo seu pecado chegou a ser física. Física. É como se ele estivesse sentindo os seus ossos esmagados. Quer saber se você é crente ou não? Peca hoje. Dá um exemplo, tá, irmão? Peca hoje. Será que amanhã já faz 2 dias e tanto faz? Ou se amanhã você estará extremamente triste e chateado pelo seu erro? Se você estiver triste e chateado pelo seu erro, você é um cristão. Se você nem perceber que você errou, você é tudo menos cristão. Cristão genuíno, irmãos, não consegue festejar depois de pecar. Cristão genuíno não consegue se alegrar depois de cometer um erro contra alguém. Não tem como. Cristão genuíno quer resolver a situação. Resolver o problema. E aqui o texto está mostrando para nós que Davi chegou a sentir no físico aquilo que a sua mente tramou. Aquilo que a sua mente elaborou, um adultério e um assassinato. Versículo 10 é um dos textos mais bonitos de toda a Escritura. Versículo 10 é um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Versículo 10, a Bíblia diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que é isso? Davi está dizendo, Senhor, da mesma forma que o Senhor criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, eu peço que o Senhor crie um novo Davi. Porque esse Davi que está aqui não serve.
Esse Davi que está aqui não presta. Esse Davi que está aqui não agrada o teu coração. Cria um novo Davi. Eu quero um novo Mateus na minha vida. Você tem que querer uma nova Cida, um novo Rosan, um novo Eustáquio. Você não pode acostumar naquilo que você está aqui e naquilo que você chegou. Não tem como. É de glória em glória. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Davi reconheceu os seus pecados e falou assim: Senhor, cria um novo Davi. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, Senhor, coloque em mim obediência ao Senhor. Eu não quero ser mais abalável. Eu quero ser inabalável. Eu não quero andar e desviar para a direita. E nem desviar para a esquerda. Eu quero agora obedecer a tua palavra numa linha reta. Você conhece gente que hoje está aqui obedecendo, ficou uma semana. Aí vai para a direita e esquece alguma coisa que ouviu. Aí fica mais uma semana reta, aí vai para a esquerda e esquece alguma coisa que ouviu. Aí fica com aquele pecadinho de estimação aqui, outro pecadinho de estimação ali. Irmão, peça a Deus nessa noite um espírito inabalável, que obedece a todo custo. Davi está dizendo: eu quero ser um novo homem. Eu quero ser um homem que não se entorta nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero ser inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Duas possibilidades de interpretação e eu fico com a segunda. A primeira, alguns entendem que aqui Davi está com medo de perder a sua salvação. Mas eu não creio assim. Por que eu não creio nisso aqui nesse texto e em texto nenhum? Porque o versículo 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não pediu para restituir a salvação. Davi disse: restitui-me a alegria da salvação. E no versículo 14 ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. O problema aqui, irmão, não era Davi ter medo de ir para o inferno. Esse não era o problema. O problema é que Davi entristeceu o coração de Deus. Esse era o problema de Davi. Davi não está preocupado assim: nossa, será que Deus vai me mandar para o inferno? Não. Davi está dizendo: eu errei contra Deus. E isso já é para mim uma culpa, que só pode ser tirada com o Espírito Santo de Deus. O texto diz: não me retires da tua presença, não me repulses da tua presença, não me retires do teu Espírito Santo. A segunda interpretação é mais plausível na minha visão. Davi está dizendo para Deus: Senhor, mesmo com o meu pecado, mesmo com o meu erro, não tire de mim o Espírito Santo que me habilita a ser rei de Israel. Assim como o Senhor fez com Saul. Não tira de mim a habilidade de ser rei, o dom de ser rei, como o Senhor fez com Saul. Nós sabemos que no Antigo Testamento, se você ler Juízes, isso fica mais notório ainda. O Espírito Santo vinha, agia no coração de um homem, agia na vida de Israel, através de um homem, mas não fazia morada, não fazia habitação. Hoje o Espírito Santo habita em nosso coração. O Espírito Santo habita em nós, como igreja do Senhor. Davi está dizendo: eu pequei, mas eu não quero perder o meu ministério. Você tem chamado? Você trabalha para Deus? Seu pecado pode te entristecer por causa disso. Senhor, eu sou um pastor, mas eu errei. Senhor, eu sou um evangelista, mas eu pequei. Por favor, Senhor, não feche as portas do serviço, no teu reino, na tua obra para mim. Por favor, Senhor, não desista de me usar. Por favor, Senhor, não pare o trabalho que o Senhor está fazendo em mim e através de mim. É isso que Davi está pedindo. Versículo 12. Restitui-me a alegria da salvação, ou seja, me faça ter gozo no relacionamento contigo de novo. E uma expressão que parece a do versículo 10, chega aqui também no final do versículo 12. No 10 diz: renova-me dentro de mim um espírito inabalável. E agora ele diz: e sustenta-me com um espírito voluntário. Ou seja, me faz obedecer a tua palavra, Senhor. E Davi agora, a partir do versículo 13, vai mostrar que se Deus perdoasse ele prometeria algo para Deus. Olha o 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi está dizendo: Senhor, se o Senhor me perdoar, se o Senhor não levar em conta, se o Senhor agir na minha vida com misericórdia, eu prometo que serei um pregador da tua palavra. Eu prometo que eu vou anunciar a tua palavra aos transgressores. Eu sou um transgressor, Davi está dizendo. Eu vou levar a palavra a outros transgressores.
Davi está dizendo, Senhor, me perdoa, limpa o meu pecado, e eu serei um atalaia, um arauto do Senhor. Eu vou pregar a tua palavra. Ô, meu irmão, quem dera se todo mundo aqui fizesse isso. Senhor, hoje é o dia do meu concerto. E amanhã, Senhor? Amanhã eu me levanto como um pregador. Paulo, ainda Saulo, no caminho de Damasco, era um assassino de cristão. Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo assolava a igreja. Atos 9, 21. Saulo exterminava a igreja. Gálatas 1, 13. Saulo devastava a igreja. Este homem está indo para Damasco. Ele encontra com Jesus no caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele vai para a casa de Ananias, fica 3 dias cego. Como é que chama? Não, ele vai para a casa de... Para a casa de quem? Para a casa de Judas, na rua direita. Ananias chega para ele depois de 3 dias, ora para ele, as escamas caem dos seus olhos e ele se levanta como um pregador do Evangelho. Pregador do Evangelho. Irmão, se Deus te perdoou hoje, amanhã você já pode ser um pregador do Evangelho. Se Deus te purificar hoje, amanhã você já pode pregar o Evangelho por onde você passar. Se Deus limpar o seu coração hoje, se você se arrepender hoje, amanhã Ele já pode te usar. Você quer isso? Quer, irmão, não quer? Vou saber se você quer. Nós estamos precisando de pregador aqui na igreja. De anunciante aqui na igreja, de evangelista aqui na igreja. Nós estamos precisando de pessoas que saem por essas ruas falando de Jesus. Versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Que crime de sangue? O assassinato de Urias. Senhor, tira isso da minha cabeça. Senhor, me faça virar essa página. Irmão, tem crente que não quer virar página de pecado. Tem crente que gosta de pecado. Ele gosta, ele acostumou com aquela situação. Davi está dizendo, eu quero passar essa página da minha vida. 14, parte B e 15. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. E a minha boca manifestará os teus louvores. Davi acabou de prometer que se Deus o perdoasse, ele seria um pregador do Evangelho. E agora Davi está dizendo que se Deus o perdoasse, ele louvaria a Deus. Sabe o que significa louvor? Elogio. Irmão, quando você percebe quem você é e quem Deus te transformou, quem você passou a ser pela graça de Deus, não tem como não elogiar a Deus. Não tem como não louvar a Deus. Não tem como não cantar a Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Não tem como. Sabe aquela passagem que Jesus estava na casa de um fariseu e a mulher derramou sobre ele perfumes caros? E aquele povo se levantou contra aquela ação e Jesus disse, olha, quem muito é perdoado, muito ama. É por isso que ela está fazendo isso. Se você não tem noção da sua pecaminosidade, você não vai entender de onde Deus te tirou. Mas se você realmente colocar a mão na consciência e lembrar de quem você era antes de Cristo, irmão, a sua vida inteira será de gratidão a Deus. Quem você era e quem Deus te tornou a ser, te fez ser. Quem você era e quem você é hoje. Graças a quem? Graças a Deus. Então a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocausto, sacrifício agradável a Deus, são espírito quebrantado, coração compugnado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Pulo 18 e vai para o 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que Davi está dizendo? No 16, Deus não quer ritual vazio. Deus não quer da boca para fora. Deus não quer aparência. Deus quer um coração quebrantado. Uma canção que diz assim: um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. O que traz o céu para nós, irmão, não é seu dízimo, não. Não é sua oferta, não. Não é essa carteirinha de membro, não. O que traz o céu para nós, irmãos, é um coração quebrantado. Deus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Davi está dizendo, depois de um coração quebrantado, aí o Senhor se agradará do sacrifício. Presta atenção, irmão, a coisa mais difícil desse mundo é ser crente.
A coisa mais fácil desse mundo é ser salvo. Porque não depende de você, depende de Deus. É graça. Agora, carregar a cruz vai te machucar. Carregar a cruz vai incomodar. Negar a si mesmo e negar o prazer desse sistema mundano vai te incomodar. Não vai te deixar inquieto, não vai te deixar quieto, vai te deixar inquieto. Você começa a ver sua vida e o mundo. Lê a Bíblia. Vê que sua vida e o mundo está diferente da Bíblia. Você tem que consertar. Já falei essa frase aqui, vou falar de novo. Não sei quem falou que de manhã, essa manhã, eu li a Bíblia. E encontrei um monte de erros. Todos esses erros em mim. E não na Bíblia, em mim. Sou mentiroso. A Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Não gosto de um irmão. A Bíblia diz, se você considerar um irmão tolo, você já cometeu assassinato. Não estou orando. A Bíblia diz, orai sem cessar. Não leio a Bíblia. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Perceba comigo, meus irmãos. Por que eu falei que a coisa mais difícil do mundo é ser crente? Porque para o crente não adianta fazer. O crente tem que ter a intenção correta no fazer. Eu posso vir aqui pregar, pastorear, vocês não vão saber a intenção do meu coração nunca. Deus é que sabe. E se eu fizer tudo isso aqui por aparência? Talvez vocês nunca vão saber, mas Deus sabe. E o contrário também. Se vocês vierem aqui só por aparência, eu nunca vou saber. Mas Deus vai saber. Deus vai saber. Deus não está preocupado com sacrifício, Ele quer um coração quebrantado. E um coração quebrantado não oferece sacrifício hipócrita. Um coração quebrantado oferece um verdadeiro sacrifício. Aí vem o 18. Volta no 18. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Parece que Davi mudou de assunto. Vai estar falando de mim, agora está falando de Sião. O que é Sião? Sião é o monte onde a cidade de Jerusalém está estabelecida. Foi no mesmo monte que Salomão construiu o templo. É no mesmo monte que Abraão iria oferecer Isaac como sacrifício. Naquele lugar. Davi está dizendo, faze bem a Sião. Como assim? Se o Senhor fizer bem a mim, Davi está dizendo, que sou o rei deste lugar, o Senhor também abençoará todo este povo. Irmão, se um líder cair, é capaz dele matar o povo. Mas se um líder se levantar, é capaz dele curar um povo. Nós temos muitos pastores que caem em grandes pecados. Infelizmente. Não deveria ser assim, mas é assim. Mas se Deus restaurar o coração desse pastor, irmão, e se Deus mudar a vida desse pastor, Deus pode fazer com que ele continue sendo usado. Você acredita nisso ou não? Ou pecou para você já era? Se para Deus não já era, por que para você seria já era? Se o seu irmão do lado cair em pecado, irmão, ele tem que ser tratado, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser amado, ele tem que ser exortado, mas se ele levantar de novo, irmão, ele tem que continuar trabalhando para Deus. Ele tem que voltar para o ministério. A Bíblia diz, faze bem a Sião, ou seja, abençoa a cidade através de mim. Irmão, talvez você entrou aqui hoje arruinado de pecado. Mas talvez essa noite é a noite da transformação do seu coração. Para que Deus abençoe um grande povo através da sua vida. Para que Deus abençoe alguém através de você. Queria que você fechasse os seus olhos. O louvor vai cantar, mas você não vai. Eu vou pedir para que você não cante. Eu vou pedir para que você ore. Eu vou pedir para que você se arrependa nessa noite. Você sabe qual a Batseba da sua vida? Você sabe qual é o Urias da sua vida? Eu queria que você se arrependesse pelo mal que você já fez por alguém. Eu queria que você se arrependesse pelas coisas erradas que você já fez na vida. E eu queria que enquanto a gente cantasse, eles cantassem o louvor, eu queria que você comprometesse com Deus em mudar de vida. Em quebrantar o coração. Feche seus olhos. Diga para Deus nessa noite e se arrependa, em nome de Jesus.